Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, os mantras da Katha Upanishad hoje falam sobre um método de yoga, né? Sobre a prática de yoga, mas não a prática de yoga de pranayama, a prática de yoga de asana, mas a prática de yoga que Patanjali cita nos Yoga Sutras, por exemplo. Yogas Chitta Vritti Nirodha, ou seja, yoga é a capacidade de dissolver as identificações com os objetos com os quais a gente se relaciona. E ainda poderia juntar uma outra definição a esta de Patanjali, que é uma definição que aparece na Gita, que é Yoga Samatvam Uchate. Yoga é a capacidade de estabelecer uma equanimidade, ou de ver aquilo que existe de comum nas mais diferentes formas e nomes que existem no universo. Porque o mantra da Katha Upanishad diz aqui que, embora o ser esteja presente em todos os nomes e formas que existem, o ser é aquele que não possui nenhuma forma definida ou nenhum nome definido. E por que eu puxei ali as definições da palavra yoga segundo Patanjali, segundo a Gita? Porque, segundo Patanjali, yoga é essa capacidade de dissolver as identificações com os objetos com os quais a gente se relaciona. Porque a gente se relaciona à mente, né? Se relaciona o tempo inteiro com nomes e formas. É assim que a mente funciona. E como nós estamos o tempo inteiro identificados com o próprio funcionamento da mente, a gente só consegue ver nomes e formas. E a gente não consegue perceber aquilo que existe de comum a todos esses nomes e formas, aquilo que sustenta todos esses nomes e formas, que é o ser. Por isso Patanjali diz que yoga é essa capacidade de dissolver essas identificações, e ele complementa dizendo Tadadrashtu Swarupe Avasthanam, porque esse outro sutra, né, Tadadrashtu Swarupe Avasthanam, significa que, então, este que conseguiu dissolver as identificações com os objetos com os quais se relaciona, vê a sua real natureza. Então é necessário transcender nomes e formas, é necessário transcender esse funcionamento natural da mente para que a gente enxergue aquilo que é a própria substância da mente, aquilo que é a própria natureza da mente. E ali eu usei uma outra definição da palavra yoga que aparece na Gita, que é Yoga Samatvam Uchate, porque esses diferentes nomes e formas provocam na gente gostos e aversões, provocam na gente preferências. Então, eu vejo um objeto, aí eu não gosto daquele objeto, eu vejo aquele objeto, eu gosto muito mais daquele, esse objeto tem um valor muito maior do que aquele, mas se você parar para perceber, o valor que se dá a um objeto ou a preferência que se estabelece sobre um objeto é totalmente subjetivo. Por que o ouro tem o valor do ouro? É totalmente subjetivo. Um dia o ser humano inventou que o ouro tinha um valor extremamente grande. Obviamente, porque a gente pode colocar aí a sua raridade, a dificuldade em encontrá-lo, muito mais difícil do que achar um pedaço de terra. Mas ouro e terra, se nós analisarmos a sua substância, é exatamente a mesma. Então o yogi
é este que tem a capacidade de ver para além dos nomes e formas, para além dessa superfície primária das coisas. É aquele que tem a capacidade de enxergar a essência. Então, a Katha Upanishad continua aqui dizendo como é que se faz para desenvolver uma mente que é capaz de se estabilizar, que é capaz de ter clareza, que é capaz de ter objetividade e não simplesmente se deixar levar o tempo todo pelos nomes e formas que se apresentam diante dela. Então, a Upanishad diz: é necessário que se dissolva os órgãos dos sentidos na mente. É necessário que se dissolva a mente no intelecto. É necessário que se dissolva o intelecto no ser. É um mantra muito bonito, mas que merece uma análise cuidadosa para que a gente possa entender o que é essa dissolução. Quando ele diz é necessário dissolver a fala na mente, ele está dando o exemplo de um sentido, que é a fala, de um órgão de ação, mas ele está querendo dizer aqui, ele está querendo falar sobre todos. O quê? Está querendo dizer que é necessário estabelecer um comando sobre esses sentidos, porque os sentidos estão o tempo inteiro indo para todos os lados. E é também, hoje em dia, nós hoje em dia temos um excesso de estímulos o tempo inteiro. É muita televisão, é muito celular, é muita rede social, é muito isso, é muito aquilo. A mente fica sobrecarregada de informação. Então a gente usa aquela analogia que já foi dada aqui na Upanishad dos cavalos e da carruagem. Lembra que os cavalos são os sentidos e que é necessário então ter rédeas firmes sobre esses cavalos para que os sentidos não corram para todos os lados o tempo inteiro. Então, é necessário dissolver a fala na mente, é necessário dissolver os sentidos na mente, ou seja, é necessário refrear esses sentidos. Por quê? Porque esses sentidos, por sua vez, ajudarão a refrear a mente. Porque a mente está pensando o tempo todo, não tem como ser outro jeito. Mas como eu falei, além da mente já pensar o tempo inteiro, ela está recebendo muitos estímulos. Se você deixar, a mente fica recebendo estímulos sem parar, através dos sentidos, Então, a mente fica com muita informação. E uma mente com muita informação é uma mente confusa, é uma mente agitada, é uma mente que não consegue focar. Então, uma vez que eu refreio os meus sentidos, que são mais densos, obviamente, a gente começa a prática aqui pelo mais denso, torna-se mais simples acalmar, aquietar a mente. E uma vez que a mente se aquieta, é necessário que ela se dissolva no intelecto. E aqui a Upanishad, os Yoga Sutras, o Tattva-bodha, várias obras fazem essa divisão, Não colocam tudo num pacote mente, mas colocam mente, intelecto, memória. As coisas aparecem subdivididas assim. Por quê? Porque o intelecto, geralmente, é o responsável pelo pensamento assertivo, pelas decisões, pela firmeza. O intelecto, dentro dessa tradição, é reconhecido por essa firmeza, enquanto a mente é reconhecida por essa volatilidade. Então, é necessário que essa volatilidade da mente se dissolva no intelecto, que é esse aspecto mais assertivo da nossa psique, da nossa mente como um todo. E uma vez que esse intelecto também está bastante firme, está bastante estável, é necessário que a gente dissolva a identificação de que o intelecto sou eu, porque eu não sou o intelecto também, eu não sou as decisões, eu não sou a mente, eu não sou os sentidos. É necessário que o intelecto, por sua vez, se dissolva naquilo que eu sou,
que essa noção de indivíduo, que essa noção de nome e forma, que essa noção de separação se dissolva na identidade do ser, se dissolva no reconhecimento do ser, este que é livre, este que é pleno, este que não possui nenhum tipo de definição, este que é paz, este que é toda felicidade, este que você é. Então, uma mente meditativa é uma mente capaz de focar, de se distanciar das distrações e capaz de enxergar, capaz de ver, capaz de reconhecer a natureza do ser, a natureza de Brahman, a sua natureza, você. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.